Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cast Com. Hoje um episódio super especial porque eu estou aqui com o advogado Giancarlo Rappi. Gente, o currículo do Giancarlo é sensacional. Ele é especialista em direito tributário pela USP, ele é contador, empresário, autor de diversos artigos e livros, e hoje nós vamos falar sobre essa jornada profissional e acadêmica dele, um bate-papo super enriquecedor. Seja bem-vindo, Giancarlo. Muito obrigado, prazer. É muito bom poder contribuir aqui no CastCom, passar mais conhecimento para frente, né? E poder compartilhar bons hábitos, né? Perfeito. Gente, Giancarlo, ele tem um currículo muito extenso. A gente vai falar sobre coisas muito legais aqui, mas já vou dizer que ele só tem 27 anos e vocês vão ficar assim bobos da quantidade de coisas que ele já realizou só com 26 anos. Mas vamos começar do começo. Quem é Giancarlo? Qual é a história do Giancarlo? Olha, eu acho que uma marca que eu gosto de levar em todo lugar que eu vou, nos livros que eu escrevi, nos lugares que eu trabalhei, e para as pessoas que eu conheço e que eu me relaciono, é que a determinação, a dedicação é a arma mais forte que tem para você chegar onde você quiser. Isso eu falo para os meus alunos, falo para os meus clientes, falo para os meus colegas, para os familiares. Então, se eu pudesse falar ou resumir o Giancarlo ou o Gian, em uma palavra, seria essa, com certeza. Então, através da dedicação, você consegue chegar em onde você quer. E eu sou a favor disso. Eu acho que, por mais difícil que seja, né, se você colocar na sua cabeça, e eu sou um exemplo disso, acho que vamos contar um pouco de algumas passagens, mas com a dedicação você chega em qualquer lugar que você quer. E a gente estava conversando um pouco antes aqui da gravação, e eu falei para você da frase do fundador do McDonald's, né, o Ray Kroc. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que nada mais poderoso do que a determinação do mundo. Então, o talento não supera, a inteligência não supera, porque ser inteligente e ter preguiça também não adianta, ou ser talentoso e ter preguiça também não adianta. Então, a determinação, a disciplina, você chega onde você quer. Eu acho que isso resume bem. E quando na sua vida, em que momento da sua vida você gerou essa consciência? Eu acho que eu tive exemplos muito fortes em casa, né? Acho que tudo começa em casa, a estrutura, né? Eu até conversando com alguns colegas que são psicólogos, eles falam que isso reflete muito a autoestima que seus pais te dão. Essa convicção, essa determinação para você ir atrás disso. Mas claro que isso só se reafirmou com as conquistas, né? Então, eu ali com 14 anos, passei num processo seletivo para começar a trabalhar logo cedo. Aí depois, eu estava contando para você, com 16, 17 anos, eu fui selecionado ali entre os jovens do estado de São Paulo. Eu fui num grupo de 15 pessoas, 15 jovens do estado inteiro, do interior de São Paulo, aí para os Estados Unidos. E ainda, eu lembro que quando eu preenchi o formulário, eu sugeri ainda fazer a parte da high school na Califórnia, em Los Angeles. Porque a gente gosta de cinema, a gente gosta desse mundo artístico. Hollywood é ali o berço. E foi logo para lá que eu fui estudar. Mas você sugeriu como, assim? Não, porque você preenchia no formulário. Então, você preenchia, porque é um programa do governo, e o governo te manda para alguns lugares no mundo. Então, para a Europa, você vai estudar na Irlanda, você vai estudar na Austrália, em Melbourne, você vai estudar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você podia ir para Boston, você podia ir para Califórnia, mas nós fomos a turma inaugural da Califórnia. E aí eu também acredito muito nesse negócio do poder da mente. Então, e aí isso concatena com a determinação e aí isso foi o primeiro passo que eu falo, que foi a primeira vez que o raio caiu. Depois o raio volta a cair outras vezes na minha vida. Mas isso só reafirmou, porque esse processo seletivo para essa bolsa, só para eu te dar um resumo, você não podia ter nenhuma falta durante o curso, durante 1 ano e meio. Isso nem falta, nem doente, tá? Então eu ia mesmo doente para o curso e tinha que ter todas as notas 10, né? Que no Centro Paula Souza seria MB. Então, para você poder se sujeitar a ganhar bolsa.
E aí eu fui o primeiro aluno dessa escola, dessa instituição, né, da ETEC, a conseguir isso. E aí depois trouxe livros, aí depois a gente uma coisa vai levando a outra, que é o que eu acabo falando nesse meu último livro, né, que começa com a disciplina, vira o hábito e depois vira bons relacionamentos. Isso em relacionamento amoroso, isso em relacionamento de amizade, de amigos, de colegas de trabalho e por aí vai. E você foi para estudar nos Estados Unidos através de uma bolsa, através do Centro Paula Souza. Uhum. Você era aluno do Centro Paula Souza? Eu era aluno do Centro Paula Souza, isso mesmo. Eu fui fazer o curso técnico jurídico, muito novo, então eu já entrei no mundo jurídico. Mesmo não tendo na família ninguém que seja desse meio, né? A única coisa que eu lembro de novo é dos meus pais vendo novela. E aí eu tinha uma novela que o Antônio Fagundes era o advogado. Meus pais vendo filmes e admirando essa profissão. E aquilo de alguma forma entrou na minha cabeça, enraizou, que eu segui adiante, né? Mas logo muito cedo, então com 14, 15 anos, eu já entrei no universo jurídico, trabalhando ali no Fórum da Cidade. E entrei no curso técnico jurídico. Né? E uma coisa foi levando a outra. Através do curso técnico, fui fazer um intercâmbio. Do intercâmbio, depois eu consegui me destacar para escrever um livro sobre isso. Depois eu volto e consigo bolsa na universidade. E aí uma coisa vai puxando a outra. E aí você consegue bons trabalhos, você conhece boas pessoas. Aí fui para São Paulo também, né? Aqui eu falo que é um berço de gente habilidosa, de gente muito competente. Então, aí você acaba expandindo muitos horizontes. Uhum. Você sai de uma cidade do interior e o seu horizonte se expande, né? O curso técnico você fazia em qual cidade? Eu fazia em São Paulo também. Fazia lá no Centro Paula Souza mesmo? No Centro Paula Souza, E aí fica mais próximo aqui de Itaquera, Goianazes, né? Certo. Então eu era jovem ainda, então eu saía de Poá, ia pra lá à noite. Uhum. Eu fazia o ensino médio de manhã, eu trabalhava no fórum à tarde e à noite eu ainda ia pro curso técnico. E mesmo assim, aí claro que eu colocava o curso técnico como a minha prioridade, porque eu já queria a bolsa desde a primeira semana. Quando eu fiquei sabendo da existência da bolsa, eu já coloquei aquilo na minha cabeça e falei, é a minha chance de tentar ter uma experiência internacional. E aí foi aí que eu consegui. E aí, depois de 1 ano e meio, eu tive essa sorte, que na verdade até os professores da rede também ali da instituição ficaram felizes com a conquista, etc. Enfim, foi muito bom. Mas isso só reafirmou que o poder da disciplina você consegue chegar em qualquer lugar. Qualquer lugar. E para quem não sabe, o Centro Paula Souza é responsável pelas ETECs e pelas FATECs. É assim, um tesouro no governo do estado de São Paulo que nós temos aí, um acesso a ensino de qualidade. Eu sou um pouco suspeita porque eu fui estagiária do Centro Paula Souza, eu trabalhava na Secom lá. Saía de Arujá, ia de ônibus até a Estação da Luz. Foi uma época assim maravilhosa. Foi aprendi demais, gente. É muito bom estar no meio educacional. Mas eu quero saber, chegando lá na Califórnia, como foi que este garoto de Poá se sobressaiu? Como foi lá para você? Não, é isso, né? Então eu acho que essa experiência todo mundo deveria ter. Eu sei que isso é utopia, mas eu lembro que, falando até um pouco do quanto as pessoas valorizam algumas coisas quando a gente não tem acesso a elas. Sim. Então, eu lembro que jovem, garoto, né, estudante de escola pública, quando você é jovem, o que a gente acaba valorizando? Ela valoriza marca, valoriza tênis, valoriza umas coisas que aí quando você vai e tem acesso a um país desenvolvido. Eu lembro que na época era um videogame de última geração que a gente queria, eu nem lembro se era PlayStation 3 ou PlayStation 4. E aí você vai pra lá e você vê que aquilo é de tão fácil acesso. E aquilo que qualquer pessoa tem, né? No nível mais baixo social. E aí você volta pro Brasil e vê ainda essa reverência por marca que a gente tem aqui no Brasil, né? Principalmente nas áreas mais periféricas. Realmente é um banco, você expande o horizonte e aí você deixa de focar em algumas coisas em questão material, em focar mais em experiência e mais em se desenvolver, né? E eu acho que o intercâmbio ajuda muito nisso. Sem contar a experiência, claro, de você estar sozinho, de você ter que se virar, né? Você expande mesmo. Então imagina, você é um garoto de uma cidade que estuda em uma escola pública, em que quando chove até alaga. E aí você vai fazer high school na Califórnia e o colega da sua sala, a pessoa que senta do seu lado, vira para você e fala que tem uma rede de restaurantes em São Paulo, né? Que ele é árabe
E então você fura uma bolha tão grande que quando você volta para sua realidade, você reflete o que é importante e o que não é importante. Onde as pessoas continuam a falhar e por que as pessoas que estão lá em cima não se importam com isso. E claro que eu estou falando isso no contexto social, né? E aí eu acho que o intercâmbio, ele revolucionou nesse sentido, né? Então, focar a energia no que importa. Então, aí quando eu volto para o Brasil, aí eu entro na universidade, consigo bolsa pelo ProUni, integral também. Tentei a universidade pública, mas eu sempre quis direito, né? Então, eu não queria flexibilizar. Eu consegui ainda passar na primeira fase, na FUVEST, mas aí depois, na segunda fase, não consegui. E depois consegui a bolsa no ProUni, que só tinha 2 bolsas, eu consegui passar em primeiro lugar ainda. E eu falei, eu vou conseguir, vou tentar me diferenciar com aquilo que eu tenho. Perfeito. E aí voltei pro Brasil e aí muitos amigos ainda perguntam, né? Pô, mas você foi para os Estados Unidos, mas por que você não ficou por lá e tal? Porque o programa do governo, se você quer fazer uma matéria universal, você até pode ficar lá. Então, o que é matéria universal? Matemática. Matemática não muda no Brasil, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não muda. Matemática é matemática. Engenharia civil, né? Então, e eu queria fazer direito. Eu falei, não tem. Eu não vou abrir mão do meu sonho por conta dos Estados Unidos. Então, voltei e não me arrependo. Acho que voltei e pude ter sucesso naquilo que eu me permiti fazer, né? E aí eu voltei pro Brasil e dei continuidade nessa jornada aí que começava a engatilhar. De alguma maneira, essa experiência sua no exterior te influenciou na sua decisão para você optar pelo direito ou você já foi muito determinado a estudar isso? Não. Acho que foi muito mais por experiência. O direito ele já veio antes de eu ir para fora, né? Então, como eu disse, quando eu era novo, quando eu assistia os filmes com meus pais na sala, vendo as novelas que minha mãe assistia, então eu já queria isso, já queria ir para o direito. Então, os Estados Unidos veio mais só para agregar, né? Manter uma experiência. E isso te enriquece no currículo até para você disputar grandes cargos no mercado que é tão selvagem que é São Paulo, né? Então, e isso me deu munição para ir para trabalhar depois em multinacional, trabalhar em grandes escritórios, depois trabalhar em Santa Catarina. Então, isso tudo o acúmulo de experiências, ele vai te trazendo mais experiências ainda, né? Então, é o que eu falo. De novo, eu concateno o que está escrito no livro. Começa com a disciplina, depois vira o hábito, e aí bons relacionamentos vai te gerando bons negócios também, né? Então, tudo através também do hábito e se mantém. Depois fica fácil, porque já não dói mais quanto no começo, né, da disciplina. E por que direito? No começo, eu escolhi direito... Primeiro por essa questão dos meus pais, né? Então, eles falavam e tinha um glamour, né? Então, se você assiste filme de advogado, filme de tribunal, você assistiu série Suits, nossa, o mundo é romantizado, né? E aí acaba depois você num juizado especial vendo que parece uma feira no Brasil. Põe um umbigo no balcão. Então foi muito por conta disso. E claro que uma pessoa simples, né? Que da família, eram poucos ainda que tinham ensino superior. Então, eu quis ir para uma profissão tradicional. Eu falei, eu quero ir seguir nessa profissão tradicional e quero me destacar, né? E aí claro, aí você começa a estudar, você vê a flexibilidade que tem de você ser um profissional quando você é um advogado. Eu costumo falar que advogado, médico, dentista, esses profissionais liberais, eles têm muita liberdade porque eles não precisam seguir uma carreira especificamente. Então, diferente do administrador de empresas, que a maioria das vezes eles acabam trabalhando para alguém, né? Então, eles têm que trabalhar numa empresa, ou um economista, ou um cara de finanças. Eles vão acabar trabalhando numa empresa, numa multinacional, e acabar trabalhando para o sonho de alguém. E eu falo que esses profissionais liberais, eles têm a chance, eu acho que é uma chance maior do que outras carreiras, de você trabalhar para você mesmo e gerir o seu tempo, e trabalhar da forma que você quer. Então, eu acho que o direito, ele também te proporciona isso. E sem contar que eu acho que é um leque de opções. Se você quiser ir para concurso público, você vai para concurso público. Se você quiser fazer carreira em São Paulo, você vai fazer carreira em São Paulo, né? E se você quiser abrir o seu negócio, você também vai abrir o seu negócio, né? Então, e é uma coisa que você vai entendendo como funciona o mundo, esse universo jurídico, e vai seguindo nele, né? Na sua opinião, qual é o momento que o profissional liberal se torna um empreendedor?
Ó, eu acredito, né? E primeiro eu acredito que você tem que ter um fluxo de negócios sendo gerados constantemente, né? Então, e outra coisa, você começa a ser responsável por outras pessoas que dependem do seu negócio para sobreviver e para realizar sonhos. Então, se você é um profissional liberal, você trabalha sozinho, você tem ali uma pessoa que te ajuda, duas eu ainda entendo como profissional liberal. Quando você vira um empreendedor, um empresário, você já tem algumas famílias dependendo de você, dependendo do seu negócio. Então, e aí sua responsabilidade aumenta, né? Você tem que gerar políticas dentro ali da empresa, do negócio, tem que ter sistemas de travas, né? O negócio deixa de ser só seu para ser maior que você. E aí eu acho que é aí que muda, né? E em São Paulo há muitas firmas de advocacia, né? Que tem 100, 200 pessoas trabalhando. E aqui eu ainda sinto que é um mercado que ainda está em desenvolvimento. Ainda tem muito mais profissional liberal do que empresário e advogado. Em São Paulo, acho que é um jogo um pouco diferente. Quando você vai para Faria Lima, vai para Paulista, vai para o Itaim Bibi. Então, eu acho que é exatamente por aí que muda. Mas você acha que, vamos supor, o advogado, assim como um médico, assim como um dentista, talvez, se diferencia um pouco em termos de ganhos como profissional liberal, em ganhos de volume de dinheiro maior do que um jornalista que é um profissional liberal. Você Sim. acha que o advogado, por ele ter essa captação um pouco maior, Sim. é um pouco mais difícil dele ter essa visão empreendedora de vou multiplicar isso porque aqui para mim tá bom? Ou o que você acha que falta para o advogado ser de fato um empreendedor? O que eu entendo é esse fluxo de gerar negócios, né? Então, se você consegue gerar negócios de forma corriqueira ou ter um contrato entabulado para prestar serviço para alguém todo mês, você já tem caixa entrando, você tem uma receita entrando. Eu falo isso também porque eu sou contador. Então, a gente vai chegar lá ainda. Calma, viu? É bastante coisa no currículo. Então, é uma receita entrando para você poder ficar responsável por alguém e contratar alguém. E aí, porque aí o que eu acho que a diferença é quando você sai de profissional liberal é quando você consegue escalar o seu negócio. Quando você consegue escalar. Exato. E aí você escala e aí sim, aí você cria métricas, você vai criando parâmetros para você conseguir realmente se tornar um empresário. Agora, claro, que aí também vai depender muito do estilo de vida de cada um, do que cada um quer. Né? A gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast que o sucesso ele é subjetivo. Então, será que uma pessoa que ganha seus 10, 15, 20 mil como profissional liberal também quer ser empresário? E ter essa dor de cabeça de ter famílias sob sua responsabilidade, né? Ter pessoas. Então, vai de cada um, do que cada um entende como realização na sua vida pessoal, né? Mas, como eu disse, eu acho que o ponto fulcral eu acredito que essas profissões que a gente entende como tradicionais, elas possuem mais facilidade, mais flexibilidade e mais liberdade. E que eu acho, por isso que eu acho um pouco mais atraente que as outras demais carreiras, né? E foi por isso que eu escolhi direito. E, ok, você escolheu direito, entrou no direito, e aí você, em algum momento, decidiu se especializar em um tributarista, no direito tributário. Como foi essa escolha? Na verdade, eu entrei no direito, eu volto um pouquinho a fita ainda, que eu fui trabalhar em São Paulo, entrei na faculdade de direito, volto dos Estados Unidos, consigo a bolsa, vou estudar em São Paulo. Antes de começar a faculdade, eu consegui um estágio, já saio do fórum, entro na iniciativa privada. E aí comecei no previdenciário, no escritório ali no Centro Velho de São Paulo. Depois fui trabalhar no escritório mais boutique ali em Pinheiros. E aí eu falo que o direito tributário me escolheu. Claro que quando eu era na faculdade, sempre falavam que o tributário era o mais difícil. E realmente é uma área que você tem que atualizações o tempo inteiro. Vide a reforma tributária, que já está mudando tudo. Então quem estudou meio que tem que voltar quase que do zero para entender todas essas mudanças, né? E aí, eu entrei aí é o que eu falo, né? Pela minha experiência, que eu trabalhando na área desde os 14, intercâmbio. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional, entrei na área tributária e aí nunca mais saí. E aí foi justamente nesse período da minha vida que eu falo que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Que aí saiu um programa de bolsa do Santander com a minha faculdade.
Que era qual que você estudou? Era Fórmula Santander quando eu fui estudar em Coimbra. Coimbra. Uhum. E aí, eu estava um ano ali na área tributária, trabalhando em multinacional. Aí o que eu falo de bons hábitos e que vai gerando bons relacionamentos, né? E aí, eu me inscrevo nesse programa de bolsa no último dia. Eu lembro que eu fui protocolar lá no CA, lá da universidade, já faltando quase meia hora para fechar, no último dia. E aí o meu amigo falou, eu tô indo embora. Eu falei, tá bom, já tô aqui, eu vou fazer o protocolo, né? Vai que... Uhum. E aí acabou que eu sou chamado para a primeira fase, eu passo na primeira fase, que é prova objetiva, passo na segunda fase, que é prova dissertativa. Aí fui chamado para uma entrevista do coordenador de Relações Internacionais da faculdade, na qual eu conto minha história. E por último, uma entrevista com os dirigentes do Santander. E aí acaba que eu ganho a bolsa de novo para ir estudar em Coimbra, com tudo pago pelo Santander, etc. E aí eu falo que para quem não acredita que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, cai. É possível cair, sim. E, claro, isso só foi possível por quê? Por conta que a disciplina, aquilo que eu me mantive, sendo bom aluno, né, que já tinha se tornado um hábito, na verdade, já nem doía mais, né, acabou gerando mais uma oportunidade. E aí eu trabalhava numa multinacional que, quando os diretores ficaram sabendo... primeiro que muitos ainda até se emocionaram e falaram. Aí eu falei, eu nunca fiquei 6 meses sem trabalhar. Eu vou ficar fora do país, etc. Eu quero trabalhar, né? Desde os 14 eu trabalho. Aí a minha diretora me levou na sala do VP na época, o CEO, né? E ele falou, você vai para lá, vai para Portugal. A gente tem uma unidade lá em Portugal. E eu vou te recomendar aqui para um escritório de advocacia que presta serviço para nós lá em Portugal. E me copiou no e-mail. E aí... eu consegui a experiência completa, que eu fui estudar em Portugal, em Coimbra, eu fui trabalhar com direito tributário, que eles chamam de direito fiscal, lá em Portugal, e fui viajar. E o melhor de tudo, que tudo na conta do Santander, né? Que sensacional! E aí, depois disso, eu nunca mais saí do direito tributário. E quando eu voltei para o Brasil, uma pessoa que eu trabalhei, que trabalhou comigo no escritório anterior, me chamou para trabalhar com ela em uma advocacia tributária, e aí eu nunca mais saí do tributário. E depois fui trabalhar em outra multinacional, com tributário, e aí depois eu me formei aí já quase pandemia, aquela insegurança, etc. Eu recebo uma proposta para trabalhar lá em Santa Catarina, próximo do Porto de Itajaí, com direito tributário aduaneiro. E aí eu falei, mais uma experiência gigantesca. Só que eu já estava cansado, eu falei, 2 vezes que eu já saí de casa, não aguento mais essa vida. Mas eu falei, bom, eu vou pra lá. Isso eu tinha 23 anos. 22, 23 anos. Muito novo, né? E aí fui pra lá, pra Santa Catarina, e tive uma experiência incrível lá, e que agregou muito. E aí eu nunca mais saí do tributário, e me especializei em tributário, depois fiz especialização em processo civil. E aí depois eu fui pra contabilidade, né? E aí as portas continuaram a se abrir. Como que foi trabalhar com o direito? Porque, assim, as leis em Portugal são diferentes daqui. Em 6 meses, como que você se adaptou? Como que você conseguiu trabalhar lá? Na verdade, você faz um estágio, né? Então, você está muito mais ali em um período de aprendizagem do que propriamente você assumir a responsabilidade. Praticamente mais um intercâmbio, né? É um estágio, em vez de fazer no Brasil, você faz lá e aprende. Só que, claro que existe a diferença das leis? Existem. Né? Então, a ordem dos artigos muda quando você muda de país. Só que a ciência jurídica ela é uma. Então, o direito adquirido existe aqui, existe em Portugal, existe nos Estados Unidos. Entendi. A instituição do casamento, em comunhão de bens, separação, existe aqui, existe em Portugal, existe nos Estados Unidos. O que muda é realmente a ordem dos artigos, mas a ciência jurídica como um todo, o imposto, o que vale para incidir um imposto, né? Qual é o fato gerador do imposto, isso é meio que quase igual em todos os países, né? Então, claro que aí vai mudar a política de cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma federação que cada estado tem uma independência, e aí isso acaba mudando. Qual foi o momento, né? Isso aí foi trazendo muitos frutos para você, mas houve um momento aí que você me falou que você decidiu, além do direito, empreender em outras áreas. Você abriu uma imobiliária, certo? Sim. Qual foi o momento que isso aconteceu na sua mente? O que acontece? Eu percebi, assim, que eu sempre gostei muito de livro de finança, né?
E uma das regras matrizes dos livros de finanças é que você não dependa de uma renda só. Ou não dependa unicamente de uma fonte de trabalho. Dito isso, isso entrou na minha cabeça. Eu sempre fui muito intenso, meio paranoico quando vejo uma ideia muito legal. Eu falei, bom, então eu vou tentar criar pelo menos mais 3 portas para mim. E a imobiliária entrou nisso. E aí, analisando aqui, andando no Alto Tietê, você vê muito advocacia imobiliária. Imobiliária que precisa de advogado. Então, é uma área que realmente se complementa muito. E aí eu fiz outro curso no Centro Paula Souza, e aí fiz curso para ser perito, fiz curso para ser corretor, para ficar regulamentado. E aí foi aí que eu abri essa segunda fonte de renda, que é a imobiliária. Que aí depois veio a ser também a contabilidade, né? Que depois fui fazer contabilidade para ser contador também e poder ter uma outra porta e até também para atender as pessoas. Aí depois eu falo, aí o pessoal fica brincando comigo, né? Fala que eu vou ser político. Eu falei, não. Que depois que você atinge certo patamar financeiro e realizações, como eu já realizei sonho de automóvel, imóvel próprio, isso tudo eu já realizei, graças a Deus, muito novo. E aí você começa a gerar esses negócios muito mais para servir pessoas. Então, a imobiliária, a contabilidade, então quando alguém tem um problema e vem me procurar, é um prazer tentar resolver. E a gente entende que essa aptidão que você desenvolve serve para ajudar as pessoas. Sábado, eu saí da minha casa, fui atender um cliente a 2 horas de distância, isso cedo, 7, 8 horas da manhã, depois de uma semana super puxada. E eu fui lá, justamente, eu fiz questão de conhecer o negócio dele, justamente para dar esse acolhimento, né? Então, isso eu falo que é sobre servir pessoas. Se fosse só pelo dinheiro, você não precisaria ir, você já está contratado, você não precisa ir 2 horas só para acolher uma pessoa, né? Um cliente, um parceiro seu. Então, você vai para acolher, para tentar dar uma solução pro problema dele. E aí eu acho que então começou com essa questão financeira, né? Então, nunca tem só uma fonte de renda. E acabou desenvolvendo hoje para ajudar as pessoas, né? E embora pareça ser discurso de coach, mas não é. E aí você começa a ter prazer em resolver problema, né? Aí você entra nesse game aí. Porque depois que você realiza esses sonhos materiais, né? Você tem um tédio de possuir do que a ambição de conquistar. Depois que vem a ambição de conquistar, vem o tédio de possuir. Porque aí você vê que, pô, legal, mas não era isso ainda, né? E não é sobre isso, né? Então, um carro é legal, no meu ponto de vista, né? Quando você não tem ele. Depois que você tem, passa. Então, é a matéria, né? E aí, depois que eu realizei todo esse sonho de carro, casa, currículo também, né? Eu já consegui estudar em grandes instituições, fora do país, etc. O que vai me desafiar mais? E ainda novo ainda, né? Tão novo. Então, o que vai me desafiar? Então, eu quero construir algo para servir mais e melhor, né? E ajudar as pessoas de alguma forma. E não na política, por favor, não na política. Na política, não. Não, tem muitas formas da gente contribuir com a sociedade, né? Eu não acredito muito em político, que político pode ajudar, não. Acho que a gente consegue muito mais nos ajudar aqui trabalhando. E se você for empreender, seja um bom empresário, né? Pense nos seus colaboradores, né? Nos seus funcionários. Então, existem outras formas de contribuir, como advogado, você como jornalista, ou o corretor como dono de imobiliária, ou o contador que resolve a parte patrimonial da empresa. Então, a gente consegue ajudar as pessoas assim. Não precisa, né, um burocrata ajudar. Recentemente teve até uma campanha que foi lançada na internet chamada Espécie em Extinção, que dizia que é o empreendedorismo que vai salvar o nosso país dessa economia maluca que a gente vive. Você concorda com isso, Jean? Eu concordo, sim. Eu concordo. Claro que aqui vai ficar um pouco clara a minha opinião política. Eu sou muito mais voltado para uma economia livre, né? E a gente entende isso. Eu acho que é muito importante a pessoa conhecer como funciona um país desenvolvido, né? Então, quando você vai para os Estados Unidos, você entende como que lá não importa se é igual ou não. Lá é muito desigual. Mas a questão do mais baixo, ele consegue ter acesso ao hospital, a um bom automóvel, a uma casa, a colocar um filho bom em um colégio, a colocar o filho em um bom colégio.
Então, assim, no meu ponto de vista, não precisa ser igual. Desde que, sendo desigual, quem tenha o mínimo ou mais baixo tem acesso a isso também, né? E eu acho que isso é só tendo bons empregos. Como que e bons empregos gera através de empresários investindo e gerando riqueza, né? Porque o governo não gera riqueza. É por isso que eu falei para você que eu nem quero entrar em política. Eu não gosto disso. Então, e é assim que vai salvar o Brasil, sim, eu acho. Não é só o Brasil, né? Acho que o mundo inteiro. Os países que têm maior índice de liberdade econômica, que mais abrem empresas com facilidade, né? São os países mais ricos. Então, não é à toa. Os números estão aí para mostrar, né? Então, eu não acredito que é o Estado que salva, não. Concordo plenamente. Antes da gente voltar, da gente entrar aqui na sua jornada acadêmica, eu queria só fechar aqui esse assunto do tributário e falando de empreendedorismo. Qual é a sua visão agora com essa reforma tributária? Você acha que o jogo vai ficar mais igual, melhor para os empresários? Eu acho que sim, eu sou otimista nesse ponto, tá? Não vai reduzir diretamente a questão dos impostos, mas vai simplificar. Então, antes, em vez do empresário ter que ter 50 contadores, agora ele vai ter 10. Então, se você simplifica, indiretamente você colabora. E aí, depois que você simplifica, você também consegue verificar onde você consegue reduzir ou não determinado imposto. É que hoje é uma bagunça a forma que é, né? Então, até para aprovar foi uma luta, porque é muito puxadinho, né? Mas eu sou otimista. Eu acho que vai melhorar sim com a reforma tributária. E a gente vai ficar, não em questão de percentual de tributação, que ainda vai continuar alto a alíquota dos impostos, mas em questão de simplificação já é um passo. E aí a gente vai caminhando, né? Perfeito. Muitas coisas ainda, né? Muitas mudanças virão e a gente só vai sentir mais a longo prazo, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho da sua jornada na educação. Porque o Giancarlo, além de tudo isso que ele já realizou, ele produz muita coisa. Então, ele já produziu vários artigos. Ele tem 2 livros publicados. Me conta onde começou esse seu viés voltado para o ensino. Da onde que veio isso? Eu sou um produto da educação, né? Então, eu costumo... Tem até um canal que fala, né? Que o estudo, ele que elimina 2 coisas. A burrice e a pobreza. Então, e eu acho que é mais ou menos por aí. Então, você ser um bom estudioso, né? Um bom estudante, um bom estudioso, eu acho que você consegue mudar a vida das pessoas. E por eu ser um produto da educação, por eu levantar essa bandeira, por eu ter chegado longe através da educação, e é claro que eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque existem algumas ideias, até algumas ideologias que só porque pessoa A, B ou C nasceu em tal lugar, não vai conseguir chegar até outro ponto. Eu contrario. Eu acho que é difícil? Mas eu acredito na força de vontade, né? Então, e é só a educação que é essa ferramenta transformadora. Só a educação, né? Então, e aí por isso que eu fui dar aula, por isso que eu escrevo artigo, por isso que eu escrevo livro, faço questão de dar palestra, porque você compartilhar informação, porque às vezes de uma palestra, às vezes de um podcast, se você muda a vida de uma pessoa, já vale. Já vale. E então, porque eu falo que eu fui mudado. Voltando para uma pergunta que você me fez sobre a minha primeira bolsa dos Estados Unidos, quando eu fui, eu lembro que num final de semana que estava um primo e a namorada dele em casa, ela estava falando sobre a Disney, que ela foi e tal. E aí eu era muito jovem, tinha 13, 14 anos. Eu falei, quando eu vou conhecer a Disney, né? E aí mas aquilo ali plantou uma semente. E naquela mesma semana eu fiquei sabendo do programa de bolsas do Centro Paula Souza. E aí que foi quando eu fui pra lá, que foi quando eu ganhei a bolsa e tal. Por que eu tô contando essa história? Porque de uma plantação, às vezes de uma conversa, de uma palestra, de uma conversa com um amigo, de um podcast, você consegue mudar a chave de alguém, né? Para ela continuar e ir atrás dos sonhos dela. Então, e eu acho que a educação é essa ferramenta transformadora. E quando mais você se educa, eu acho que menos refém você é de seguir determinados padrões. Então, acho que
você se compara menos com a vida dos outros, porque você tem mais informação, você fala, a vida não é o que o Instagram mostra, né? Esse consumismo desenfreado, etc. Então, e eu acho que tudo isso vem através da educação. Aí, é claro, quando eu falo educação é de forma muito abrangente, né? Então, na questão da carreira, na questão das finanças, na questão de relacionamento, se educar como um todo, né? Então, não só na questão profissional. Quando você dava aula do quê? Eu dava aula de introdução ao estudo do direito, né? Que é uma matéria bem introdutória, e dava aula de ética também. E eu cheguei a dar um módulo de introdução ao estudo do direito tributário. Então, mas são matérias mais introdutórias, mais para jovens, né? É curso técnico. Às vezes tinha uma pessoa mais adulta, mas... E aí, eu era meio que... Eu tentava me colocar ali como entre eles, né? E aí, como eles viam um professor também tão jovem, eu acho que causava uma boa sinergia, né? E eu acho que é isso. Então, a gente tem que tentar compartilhar. Eu gosto muito da frase compartilhar para multiplicar, né? Então, dividir para multiplicar. Então, eu tento seguir esse lema aí, porque seguiram comigo. E como que foi a questão da escrita do seu primeiro livro? Conta essa história que é bem legal. No meu primeiro livro foi o seguinte, eu ganhei essa primeira bolsa. Então foram um curso que você tem que tirar todas as notas 10, né? E não pode ter nenhuma falta. E eu fui o primeiro aluno, ou um dos primeiros alunos da Zona Leste a conseguir essa bolsa. E aí eu fui para lá, para os Estados Unidos, voltei, entrei na universidade, consegui ser ProUni, bolsa integral também. E aí eu sempre mantive o contato com a coordenação, né, do Centro Paula Souza. E aí ele falou, Jean, a gente estava pensando que você poderia escrever um livro para distribuir para os alunos aqui da rede, enfim, para tentar incentivar, para que mais pessoas consigam, né, se verificar que existe uma oportunidade, mesmo que difícil, mas que não seja, se não for uma oportunidade de intercâmbio, uma oportunidade de ser um atleta, de ser um concursado, enfim, de lutar e ir atrás até conseguir, né? E aí ele conseguiu um patrocínio, né, através da Lei Rouanet na época, para escrever o primeiro livro. E aí foi distribuído cerca de 600 unidades no Centro Paula Souza. E nesse livro eu conto muito mais a trajetória, né? Então, que eu ia fazer o ensino médio de manhã numa cidade aqui em Poá. Eu ia trabalhar à tarde, à noite ia fazer o curso técnico. E mesmo no curso técnico, já estando exausto depois de um dia puxado, eu ainda tentar tirar a nota 10 e não faltar, né? Então, durante 1 ano e meio. Então, fui para aula com febre, greve. Eu lembro que fui a pé, andei 15 quilômetros. Então, eu vou contando isso nesses capítulos aí para tentar incentivar, né? Então, não era na época tão famoso esse negócio de coaching, né? Mas eu acho que é bom incentivar pessoas. Então, eu acho que quando um chega lá onde se realiza, tem como função social também incentivar que as outras pessoas em seu entorno consigam chegar também, né? Concordo plenamente. E o segundo livro, qual é a história dele? Então, o segundo livro, eu trabalhei com esse coordenador editorial, né, que é o Luiz Henrique Faioc, e ele estava querendo, ele tem uma editora, ele estava querendo criar um livro com vários capítulos de pessoas em áreas diferentes, né? Então, no livro tem médicos, tem um neurocirurgião, tem um empresário. E aí ele me chamou porque ele achava que na área do direito eu tinha, de alguma forma, algo peculiar a contribuir. Sim. Não, bem longe, eu não sou o melhor jurista, nem estou falando disso. Mas, de alguma forma, dentre o rol de pessoas que ele conhecia, ele me chamou para contribuir com alguma forma dentro do universo jurídico e dentro do que o livro se propunha, né? Então, virtuoso ou vicioso, uma questão de relacionamento. E aí eu falei disso focando na minha vida, que é justamente sobre a determinação, sobre a disciplina, sobre o hábito que gera bons relacionamentos. Mas aí foi um convite. E aí sim, um livro privado, né, que aí pode ser vendido, que aí você encontra nas livrarias. Foi feito um lançamento lá na Paulista. E aí é justamente sobre isso. E cada um desses autores, eles contribuíram de uma forma, né? Claro que cada um voltado ali para sua área, para sua realidade, para o seu contexto histórico. Mas foi basicamente assim, foi um convite, o segundo. E agora como eu falei para você, eu estou tentando fazer um relançamento, uma segunda edição do primeiro livro. Claro que agora com fundos privados, para que eu possa também publicar
na Amazon, né, nas livrarias, no Mercado Livre, para poder vender e para tentar atingir não só aqueles 600 alunos, mas quem quiser, né? Quem quiser comprar, poder ter. Perfeito. E no meio de tudo isso, aonde surgiu o Giancarlo contador? Assim, fala, quando você decidiu fazer? Assim, eu me formei em Direito muito novo, né? Então, com 22 anos, eu já era advogado, já tinha passado no OAB no 9º semestre da faculdade. E aí, já tinha feito também uma especialização no último ano, no IBDT, que é do grupo de estudos da USP. E aí eu pensando, bom, eu já atuava no tributário, eu já tinha feito uma pós, uma especialização. Aí eu estava já caminhando para o fim, eu já estava com os 23, indo para os 24, estava caminhando para o fim da minha pós em processo civil. Eu falei, bom, eu vou fazer agora, eu vou abrir outra porta. Eu vou fazer contabilidade, por quê? Porque eu entendo que algumas profissões, só alguns profissionais conseguem exercer. Vou te dar um exemplo. Então, o profissional que atua na saúde bucal, dentista, só ele, nem um médico, dependendo, né? O advogado, só ele pode atuar em processos judiciais, né? Para construir um imóvel, um engenheiro. Então, eu pensei, eu quero... porque eu já tinha feito uma especialização. Falei, bom, então eu vou fazer um LLM no INSPER, por exemplo, mas isso eu vou ter mais conhecimento específico, mas eu vou continuar sendo um advogado que não vou poder atuar em outras frentes. E aí a contabilidade veio para isso, porque o contador, só ele pode assinar balanço patrimonial. O contador, ele pode assinar no contrato social de uma empresa. Então, algumas funções, só ele tem atribuições, né? Então, eu quis complementar, e claro, também complementando a minha especialidade, que é tributária, o contador ele também vem para complementar isso, né? Se entender, porque chega para o advogado tributarista só quando dá problema. O contador ele tenta atuar um pouco mais no preventivo. E o tributarista sempre trabalha em parceria, né? Sempre tem um contador ligado a um escritório tributário, né? Exatamente. Então, a ideia era ficar mais completo ainda, embora fosse 4 anos de faculdade, né? Depois de 5 anos do direito, 4 anos da faculdade de contabilidade, 9 anos, né, na academia, na graduação, sem contar pós, sem contar especialização, extensões, fora do país. Então é muito tempo na academia. Mas aí foi muito por conta disso. E claro, e aí voltando também naquela história daquele livro de finanças que eu te contei, que é não ser refém de uma única fonte de renda, né? Então, você ter uma profissão, ter 2, ter 3, que vai poder te dar aí uma liberdade financeira para você. E através da liberdade financeira, você consegue ter liberdade de tempo, você consegue ter liberdade geográfica, para você fazer realmente o que você gosta de fazer, né? Uau! Bom, falamos aqui de sonhos. Você realmente, até hoje, você já realizou todos os seus sonhos? Assim, realizar sonho assim, eu costumo dizer o seguinte, aqueles sonhos mais padrões que a gente costuma ter, que é mais vendido para nós. Então, ter o imóvel, eu consegui o imóvel ainda cedo, consegui comprar o meu apartamento. Automóvel dos sonhos, consegui ter o carro dos sonhos. Estudar em determinada instituição, consegui estudar, viajar, conheci mais de 17 países. Então, já viajei para quase todos os lugares, que realmente aqueles lugares que mexia com o seu estômago. E então, acho que esses sonhos assim mais padrões, eu acho que eu já realizei boa parte deles. E agora, ainda sou muito novo, constroem-se outros sonhos, né? Então, agora, é o que eu falo, eu quero servir o maior número de pessoas e para construir um legado, né? Para tentar, e aí não sei se isso através de empresa, através sendo profissional liberal, né? Mas para construir um legado ajudando pessoas. Então, agora eu acho que entra num rol meio subjetivo de sonho. Não é mais tão fácil materializar, ser simbólico, né? Como o sonho da casa própria, o sonho do carro X. Então, acho que agora a gente entra mais no subjetivo, mas que a gente tem que se manter sonhando para se manter vivo. Então, é isso. É uma resposta vaga, mas... porque está em movimento, né? A construção de sonhos vem no dia após dia. Mas, vamos pensar aí, bem num curto prazo,
O que a gente pode esperar do Giancarlo aí nos próximos 6 meses? Tem novidade vindo? Vai realizar alguma coisa? A minha intenção agora é republicar, é fazer uma segunda edição do meu primeiro livro, né? Então, e aí eu também tô viabilizando com um colega meu tentar fazer algumas palestras em universidade, que eu ainda tenho muito contato com o pessoal da universidade, o corpo docente da universidade, corpo docente do Centro Paula Souza. Então, para ver se a gente consegue fazer algumas palestras no interior, etc, né? Mas com o intuito de colaborar mesmo, né? Nada, não é nem com o intuito financeiro. E continuar ajudando as pessoas, né? Como no sábado eu acordei 7 horas da manhã para atender um amigo. A gente continuar ajudando as pessoas a tentar utilizar da aptidão que a gente tem, eu como advogado, contador, ou corretor, ou professor, ou escritor, e você como jornalista, como comunicadora, tentar levar e dar o nosso melhor, né, com a aptidão que a gente tem. Voltando só um pouquinho, hoje você tem essa visão de servir o número máximo de pessoas, mas o Giancarlo lá adolescente, o que motivava o Giancarlo a construir tudo isso? Não, muda, eu acho que mudou sim no caminho. A trajetória muda, né? Então, é o que eu falo. Quando eu tinha 14 anos, um adolescente de periferia, um adolescente de escola pública, o que ele quer? Ele quer ter o bem material, ele vê nisso a felicidade. Então, por isso que também um dos motivos que eu segui na carreira do direito com essa intenção, então, de tentar primeiro ter uma liberdade, tentar construir um patrimônio financeiro, né? Mas com o tempo isso vai mudando, porque é aquilo que eu te falei. Quando a gente tem a gana, a ambição de ter e o tédio de possuir. Depois que você possui, é um tédio. Então, não muda nada, né, na sua vida. Então, eu acho que essa trajetória é importante. Mas eu ouso dizer que só pode se dar esse luxo quem já tem. Porque quem não tem ainda, quem está na luta aí do dia a dia para pagar o transporte público, para pagar as contas de casa, né, para conseguir ainda ter um carro bom, para poder ir trabalhar, essa pessoa ainda está construindo, né? Então, esse discurso eu acho que se aplica mais quando você realmente já entende que já realizou alguns sonhos. Então, depois de conhecer tantos países, agora eu quero conhecer um país. É infinito a lista de lugares para você conhecer. Mas aquela borboleta é diferente. Já não é mais igual a primeira. Quando eu tinha 16, que eu fui para os Estados Unidos. É diferente, né? Então, acho que essa trajetória, ela muda. Acho que ela muda. E também vai um pouco da consciência financeira. Porque você começa a ganhar bem, mas se você começa a elevar muito o seu padrão de vida, eu acredito que você se mantém no mesmo status social. O que eu quero dizer é o seguinte. Você precisa gerar mais receita, né? Gerar mais riqueza e manter com custo de vida baixo, né? Então, eu costumo falar para uns alunos meus que são 3 tipos são 3 pilares para a prosperidade. O primeiro trabalhar duro, tem que trabalhar muito mesmo. Então, sábado e domingo eu trabalho. Tem amigo meu que fala que advogado não trabalha de sexta. Eu trabalho domingo a domingo e quem me conhece sabe. Então, trabalhar duro, investir. Então, mesmo que você ganhe pouco, invista, vai lá, veja uns vídeos, sei lá, aplica no CDB, nem que seja na poupança, mas crie a disciplina para depois gerar o hábito de poupar, de investir. Então, trabalho duro, investimento e simplicidade. Então, se você ficar ganhando dinheiro e começando a gastar coisas com ostentação, com isso que vendem nas redes sociais, que você acha que isso vai te fazer feliz, eu acho que você vai estar sempre refém de um sistema que você está fazendo dívida de coisa que você não precisa, né? E fala, né, para impressionar pessoas que você nem gosta. Então, eu acho que são esses 3 pilares. Trabalho duro, investimento e simplicidade. Então, mantenha um custo de vida. Não muda. Se você ganhar mais, continua no mesmo estilo de vida e vai construindo a sua liberdade, né? Financeira, geográfica, de tempo. E eu acho que é mais nesse sentido aí. O que você falaria para um jovem hoje de 14 anos, vindo da periferia, vindo de escola pública, que tem lá os seus sonhos? O que você diria para ele hoje? Eu acho que eu reenfatizaria
Esses 3 pilares, tem que trabalhar muito, tem que estudar. Eu trabalhei e estudei. Não romantizo, mas eu acho que isso te torna uma pessoa com muito mais envergadura para você lidar com os problemas da vida. Então, e os problemas sempre tem. Quando você vai para o mercado de trabalho, é uma luta, né? Para quem quer crescer na carreira, etc. Então, continue trabalhando, poupe e não seja refém de marca. Eu acho que eu fui refém de marca. É claro que eu gosto da marca X, PTO, da Apple. Ah, você gosta de ter uma câmera boa, você quer ter roupa boa, mas eu acho que tudo tem um momento certo. E sempre reflita, porque dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro que vai, ele não volta mais. Então, se você gastar mal, e quando você se endivida em 12 meses, sempre lembre que você vai ficar pagando até ano que vem. Né? Vai passar de um ano que você comprou. E aí tem muita. E eu costumo falar até para uns alunos meus que eles têm que estudar e trabalhar para pagar o futuro, e não pagar o passado. Como assim? Eles compram um tênis em 12 vezes, compram um celular em 12 vezes. Daqui 12 meses, eles ainda estão pagando o passado do que eles compraram há 12 meses atrás. Então, quando você começa a trabalhar para pagar o futuro, chega no dia 1 de janeiro, você organiza suas finanças, suas contas, para você pagar o que vai acontecer no ano que vai decorrer ainda, no ano que vai entrar. E isso é um bom planejamento financeiro, né? Uhum. Então, eu falo isso para eles porque eu acho que é só assim, e o brasileiro não tem essa cultura de poupar. Diferente, por exemplo, do Japão. Uhum. Até por uma questão de guerra, etc., eles são muito poupadores. E o brasileiro não tem essa mania. O brasileiro é muito pró-consumismo, etc. E é claro que a gente precisa manter esse sistema, mas no micro, quando eu falo para cada um, poupe. Sempre reflita se você precisa ou não daquilo que você está comprando, o porquê você tem que pagar um valor mais alto, etc. Né? Então, o que eu falaria para um jovem trabalhe, continue estudando, invista, porque o tempo, se você olhar, se a Kelly olhar para 10 anos atrás e estivesse investindo há 10, 15, 20 anos atrás, com certeza você fala, putz, dependendo, eu poderia estar muito melhor. Porque eu também, eu mudei esse pensamento há uns 5, 6 anos atrás. Uhum. Né? Depois de ler sobre livro de finanças, etc., né? Que faz a gente refletir sobre consumo. Essa seria a dica que eu dou, né? E o que você falaria pro Giancarlo de 14 anos? Hoje, o que você falaria para ele? Valeu a pena, valeu a pena. Com certeza, tudo que eu trilhei. Eu acho que tem 2 viés, não é só viés também material, não, ou sucesso profissional. Eu acho que é o viés também de ter experiência para trocar. Quando você está com um amigo, quando você está com alguém, ou quando você está com uma entrevistadora, com uma comunicadora, você sentar com alguém numa mesa de bar ou tomando um café e você ter experiências, você ter algo para trocar, eu acho que isso é enriquecedor. Não ser uma pessoa vazia, né? Então, alguém que conquistou algo, então... Eu acho que... Eu falaria pro Giancarlo de 14 anos, continua, que vai dar certo, continua. Só poupe mais, talvez. Poupe mais. Gente, nosso bate-papo tá chegando ao fim. Olha que bacana que foi conversar com você, Dia. É muito legal conhecer essa história. E eu queria que você falasse onde as pessoas te acham, suas redes sociais. Tá. Me adiciona no Instagram, prof.gianrapp, tá? Com GIANRAPP, prof.gianrapp. E aí me encontro também na rap.advogados, rap.imobiliária e rap.contabilidade. E no LinkedIn é Giancarlo Rapp. Maravilha. Deixa uma última mensagem aí para os nossos espectadores, para os seus. Continue trabalhando, continue fazendo as coisas com muito amor, com muita fé em Deus. Não desista, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Ótimo, simples, direto, objetivo, e é exatamente isso. Não tem muito o que florear. Gente, quero agradecer mais uma vez por mais um episódio maravilhoso e em breve os cortes dos melhores trechos dessa entrevista nas redes sociais. Tchau, tchau.